Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu peço aos meus irmãos que fiquemos de pé e abramos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 7. Eu quero saber se os meus irmãos estão comigo. O texto sagrado diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Senhor, nós te buscamos nesta noite bendita, noite abençoada, noite que é sua. Esta noite que tu nos deste, que vem de tua bondade, de tuas mãos bondosas. Neste momento em que tu nos reúnes para o teu serviço, por meio de Jesus Cristo e para o culto que agora te oferecemos com a palavra de Deus. Ajuda-nos a te servir com integridade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Meus irmãos, nós já nos debruçamos sobre Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, no domingo passado. Esta passagem, ela é intitulada pela Almeida Revista e Atualizada de A Instituição dos Diáconos. A instituição dos diáconos. No domingo anterior, nós vimos na passagem que a igreja de Jerusalém se deparou com o problema da murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas, os meus irmãos já sabem, judeus da diáspora, que sabiam aramaico, ou poderiam saber, mas tinham também crescido conhecendo muito mais e sendo muito mais fluentes no idioma grego. Os hebreus eram judeus da Palestina, que tinham sido criados lá na Palestina, e embora soubessem um tanto do grego, por conta da influência dos gregos naquele período da história, a língua materna destes irmãos era o aramaico, uma língua semítica próxima do hebraico, que os judeus aprenderam no cativeiro babilônico. A igreja estava com um problema: a murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas diziam que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, fatalmente em benefício das viúvas dos hebreus. Versículo 1, né? Então, os apóstolos discerniram que o que estava em jogo era o cumprimento ou não
do seu dever de pregar o evangelho conforme a vocação que eles haviam recebido, lá no versículo 2. E por isso, segundo o versículo 3, eles propuseram à igreja que elegessem 7 homens qualificados moral, espiritual e funcionalmente. Eu digo qualificação moral porque o texto se refere à boa reputação. Digo qualificação espiritual porque o texto diz que eles deveriam ser cheios do Espírito. E digo que há também a necessidade de uma qualificação funcional porque dos diáconos se exige sabedoria. Então, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, que eles, estes homens, exercessem assistência aos santos em necessidade, versículo 3, resultando daí que os apóstolos se dedicariam integralmente à oração e ao ministério da palavra. É o que está no versículo 4. Esta foi uma palavra que os apóstolos deu à igreja. A palavra dos apóstolos agradou a toda a comunidade, versículo 5, e a comunidade elegeu os 7 homens que, por sua vez, foram empossados no cargo pelos apóstolos. Né? Versículo 6 diz, orando lhes impuseram as mãos. Os resultados dessas decisões dos apóstolos e da igreja resultaram em que crescia a palavra de Deus, se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso está no verso 7. Ou seja, as decisões certas foram tomadas e o evangelho passou a ser divulgado ainda mais amplamente. A igreja cresceu numericamente e dentre os convertidos estavam muitos, até dentre a classe sacerdotal. Gente da linhagem dos levitas e de Arão. Eram aos milhares os sacerdotes daquela época. Imaginemos a conclusão daqueles homens. Tudo aquilo que nós fazíamos tipificava o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imaginemos a felicidade daqueles homens. Eles estavam vivendo o tempo em que todas aquelas prescrições tinham chegado ao fim porque convergido e se cumprido no seu antítipo. Então, lá, no domingo passado, nós chegamos a uma conclusão, quando nos deparamos com o texto naquela ocasião, que existem 2 ofícios da igreja de caráter permanente: o ministério da palavra e o ministério das mesas. 2 ofícios permanentes: o ministério da palavra e o ministério das mesas. E nós percebemos que, observados ali com discernimento e feitas as devidas ressalvas, aqui estão os 2 ofícios que devem permanecer na igreja para todo sempre. Naturalmente que essas observações são apenas iniciais. E ainda há mais a ser dito sobre a passagem, e é por isso que eu estou retornando ao texto. Então, feita esta retrospectiva e reavivando nós a memória, nós vamos voltar ao texto, porque existem pelo menos 3 temas importantes que eu quero ressaltar hoje a partir do mesmo texto. Primeiro, eu vou tecer observações sobre o ministério da palavra. Segundo, eu vou considerar com mais vagar a instituição dos diáconos. E terceiro, nós vamos apreciar também a participação de toda a igreja no processo. Então eu convido os meus irmãos para juntos aprendermos com a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Deus, porque a partir daí o que nós queremos saber é o que Deus quer nos comunicar com esta passagem. Quero saber se vocês estão bem, se estão comigo. Muito bem. Vamos ao ministério da palavra. Deixa eu relembrar para os meus irmãos. A proposta dos apóstolos foi no sentido de que homens fossem eleitos para servir as mesas, a fim de que eles, os apóstolos, se dedicassem integralmente à oração e ao ministério da palavra. Versículos 2 a 4.
Veja se você me acompanha. Primeira observação importante. A oração e o ministério da palavra são as duas grandes ordenanças do Evangelho. Elas andam juntas. Por elas, o reino de Deus cresce, avança. É a partir e através e mediante a oração e o ministério da palavra que o reino de Deus avança e se manifesta cada vez mais visivelmente aos homens. É por meio destas duas ordenanças do Evangelho, eu estou me referindo à oração e ao ministério da palavra, que a igreja fala com Deus e que Deus fala com a igreja. A comunhão é alimentada exatamente por estas ordenanças do Evangelho. A oração e o ministério da palavra. E por isso, essas duas ordenanças são indissociáveis. Onde tem Evangelho tem que ter oração. Mas, onde tem oração tem que ter Evangelho. Porque pela oração a igreja fala com Deus. Pelo Evangelho, Deus fala com a igreja. A segunda observação importante aqui é que o ministério da palavra era parte do ministério apostólico. Estou dizendo só o óbvio, né? São os apóstolos que tomaram a decisão de que homens deveriam ser eleitos para servir às mesas para que eles se dedicassem à oração e ao ministério da palavra. Então, o que eu estou dizendo é que o ministério da palavra era parte do ministério apostólico e a face permanente desse ministério, que deveria ter sido e foi continuada pelo ofício dos presbíteros. É por isso que Pedro, o apóstolo, um dos apóstolos de Jesus, quando abre uma seção na sua carta para dar instruções aos presbíteros, ele diz assim, apenas ouça: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles. Eu, presbítero com eles. Pedro está a reconhecer que, embora fosse um apóstolo de Jesus, como tal, ele exercia um ministério que também era exercido e que deveria ser continuado pelos presbíteros. Por isso a expressão eu, presbíteros como eles. Terceira observação importante. No Novo Testamento, presbítero, bispo e pastor são palavras intercambiáveis. Elas são usadas para os mesmos ofício e pessoas. Esses homens eram encarregados da supervisão espiritual, por isso o termo bispo. A palavra episcopo, traduzida por bispo, tem exatamente o sentido de supervisor. Esses homens eram encarregados pela supervisão espiritual, daí o nome bispo, e responsáveis pelo apacentamento do povo. Daí a ideia de pastor. É por isso que Pedro, de novo, ao se dirigir aos presbíteros, exorta-os da seguinte maneira: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O que é dito para os presbíteros? Façam o trabalho de um pastor. Porque esses termos são intercambiáveis, eles dizem respeito às mesmas pessoas. Que ao presbítero foi dado o ministério da palavra, Paulo diz também. Apenas ouça. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Olha o que está ali. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Eu li 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Sobre o presbítero, Paulo diz na mesma carta, desta vez em 1 de Timóteo, capítulo 3, que eles exercem o episcopado, o bispado. Veja, Pedro disse ao presbítero que ele pastoreasse, não foi?
Agora Paulo está dizendo que o presbítero exerce o bispado. São as mesmas pessoas. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, e chama o presbítero de bispo, elencando logo em seguida uma série de requisitos que nos fazem reconhecer a aptidão para que alguém venha exercer esse ofício na igreja. Essa lista de critérios está em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, e também em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Em 2 lugares. Então, os termos presbíteros e bispos e pastores, eles são usados para as mesmíssimas pessoas e para o mesmíssimo ofício. Presbíteros e bispos ocorrem em Tito. No capítulo 1, Tito se refere a presbítero, no capítulo 1, versículo 5, se refere a presbítero, no versículo 7, a bispo. Em Atos capítulo 20, no mesmo sentido, nós temos ali o registro de que Paulo se encontra com os, entre aspas, presbíteros da igreja de Éfeso, no versículo 17 de Atos 20. E Paulo diz que Deus os constituiu, falando aos presbíteros, que Deus os constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Versículo 28. É verdade que a distinção entre presbítero e bispo como ofícios distintos é muito antiga. Nós já encontramos referência a isso na carta de Inácio de Antioquia, escrita ali pelos anos 115 ou 120 da era cristã. Veja, é uma distinção muito antiga, mas é verdade também que essa distinção não é neotestamentária. Deixa eu fazer uma síntese aqui. Era parte central do ministério apostólico, o ministério da palavra. Passados os tempos dos apóstolos de Jesus, e mesmo já durante o período apostólico, essa parte central do ministério apostólico, não o apostolado, mas o ministério da palavra passou a ser desempenhado pelos presbíteros / bispos / pastores. Eram presbíteros que exerciam o bispado apacentando o rebanho, se você quiser colocar desta maneira. No início, os apóstolos realizavam esse ofício, o ministério da palavra. Repito, passados os apóstolos, mesmo no período apostólico, o ministério da palavra foi e é exercido pelos presbíteros / bispos / pastores. Então, aqui está um dos ofícios permanentes da Igreja de Jesus. Onde quer que haja uma Igreja de Jesus, tem que haver ministério da palavra. Eu quero saber se vocês estão me entendendo bem. Vamos ao serviço das mesas agora. Eu relembro aos meus irmãos que a proposta dos apóstolos foi no sentido de que homens fossem eleitos para o ministério das mesas, para servir as mesas. Versículo 2, lá na parte final. Embora não haja assim consenso absoluto, a maioria dos intérpretes entende que foi aqui que nasceu a instituição dos diáconos. É por isso que a Almeida Revista e Atualizada encabeça a seção com esse título, a instituição dos diáconos. Isso é coisa muito antiga. Nos tempos antigos, esta ideia foi defendida por Irineu de Leão. Calvino também falou a respeito desta passagem com as seguintes palavras: Lucas declara aqui em que circunstâncias, com que finalidade e também por meio de que rito foram estabelecidos os primeiros diáconos. O ensino de Calvino. Hermann Bavinck, em sua dogmática,
Ele diz assim: toda a evidência favorece a ideia de que em Atos 6 temos diante de nós a instituição daquilo que foi posteriormente chamado diaconato. Louis Berkhoff, no mesmo sentido, ele disse: muito pouco se pode dizer em favor da acariciada ideia de alguns críticos de que o diaconato só foi desenvolvido mais tarde. Então, olha só o que nós temos. Como nós estamos aqui, preste atenção nisso. Eu estou fazendo uma coisa um pouco diferente hoje e que não costumo fazer. Como eu estou falando de uma coisa um pouco mais técnica, eu estou me valendo de algumas opiniões respeitáveis para que ninguém saia daqui dizendo: hoje eu ouvi apenas a opinião do pastor. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? O problema reside no fato, eu digo, a dúvida sobre se é aqui que nasce ou não o diaconato, a dúvida reside no fato de que a palavra diácono não está no texto. E é isso, basicamente, que faz com que alguns intérpretes, por outro lado, digam que o diaconato não nasceu em Atos capítulo 6. Apesar disso, eu quero colocar aqui algumas boas razões para nós mantermos a posição, digamos, tradicional, que é aqui que nasce o ofício diaconal, pelas razões que eu passo a destacar agora. Preste atenção nisso. O que o pastor está dizendo agora? Pastor, é aqui que nasce o diaconato? Eu digo, em Atos 6, é aqui. Por quais razões? Vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra diácono não ocorre no texto, é verdade. Mas no verbo correlato aparece lá no final do versículo 2, traduzido por servir. Vá lá. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não há um verbo em português que pudesse traduzir com literalidade esta palavra, não é? Se houvesse, seria o verbo diaconar. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para diaconar as mesas. De fato, nós temos um verbo correlato da palavra diáconos. Então, o verbo aparece. E o verbo significa servir, pelo menos aqui na passagem, na condição de diácono. Além disso, o substantivo diaconia ocorre lá no primeiro versículo, traduzido por distribuição. Olha o que está no versículo 1. As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição, na diaconia diária, na distribuição diária, para se referir a uma atividade eminentemente diaconal, a distribuição dos donativos aos necessitados da igreja. Isso é chamado de diaconia, ou distribuição, como está aí na nossa tradução. Então, embora a palavra diácono não ocorra na passagem, o sentido de ministério diaconal, diaconia e de servir como diácono, o verbo, os dois estão presentes na passagem. Louis Berkhoff disse assim a respeito, vou abrir aspas para Berkhoff de novo, amigo aqui dos seminaristas, dos pastores e presbíteros. O nome diaconoi é diáconos no plural. O nome diaconoi, que antes do evento narrado em Atos 6 era sempre empregado no sentido geral de servo ou servidor, subsequentemente começou a ser empregado como designativo daqueles que se dedicavam às obras de misericórdia e caridade, e com o tempo veio a ser usado exclusivamente nesse sentido. É assim que Berkhoff diz como a palavra vai sofrendo uma espécie de especialização. Em segundo lugar, o substantivo diaconia ocorre lá no versículo 1 do capítulo 6, traduzido por distribuição, eu já disse.
Mas esse mesmo substantivo diaconia também ocorre no versículo 4. E lá no versículo 4 ele é traduzido por ministério. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então veja que o texto contém duas diaconias, certo? Nós temos a diaconia das mesas, que está no versículo 1, e temos a diaconia da palavra, que está no versículo 4. Então, eu quero que vocês percebam que existe um paralelo entre a diaconia das mesas, versículo 1, e a diaconia da palavra, no versículo 4. Então, a conclusão é a seguinte, olha onde quero chegar. Se o ministério da palavra é um ofício, inclusive de caráter permanente, continuado pelos presbíteros, nós deveríamos concluir também que a diaconia das mesas, que o ministério diaconal, é igualmente um ofício, que foi como ofício do presbítero, a princípio exercido pelos apóstolos. O raciocínio é o seguinte: o ministério da palavra e o ministério das mesas são colocados lado a lado como ofícios que eram realizados os dois pelos apóstolos. Se na passagem o ministério da palavra é tratado como ofício, o ministério das mesas também deverá ser. Em terceiro lugar, quero saber se vocês estão me acompanhando. Está um pouco técnico, eu concordo. Mas eu sei que nós precisamos compreender. Em terceiro lugar, a necessidade de preenchimento de certos pré-requisitos. Isto é muito importante. Para exercer o encargo, a necessidade do preenchimento de certos pré-requisitos. E isto, meus irmãos, já diz a respeito de um surgimento de um ofício de extrema importância. O ofício diaconal. Lembramos que os apóstolos, deram instruções no sentido de que fossem eleitos 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, critérios que estão de acordo com outras passagens que estabelecem exigências para a eleição de oficiais na igreja. Aqui, em Atos capítulo 6, versículo 3 especificamente, a exigência de requisitos está de acordo com aquilo que Paulo diz em 1 de Timóteo. Será que você pode comigo lá? 1 de Timóteo capítulo 5. Olha aí. 1 de Timóteo capítulo 3, 1 de Timóteo capítulo 3. Olha o que nós temos. Versículo 1. Fiel é a palavra. Eu estou em 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja, etc. Uma série de requisitos são indispensáveis para que uma pessoa seja eleita como bispo na igreja. Lá no versículo 8, semelhantemente quanto a diáconos, e lá no versículo 11, da mesma sorte quanto a mulheres, Então veja que sabe a exigência de Atos capítulo 6, versículo 3, ela está totalmente em consonância com as exigências de critérios para que alguém seja eleito para um ofício eclesiástico. Em quarto lugar, ao que tudo indica, aqueles 7 homens foram ordenados pelos apóstolos. Isto é, eles foram investidos no cargo pela oração e imposição de mãos. Versículo 6, você pode ver comigo, orando, lhes impuseram as mãos. Acompanharam, sim ou não? Atos capítulo 6, versículo 6. Qual é a importância disso? Bom, essa era a prática, era, digamos, um rito característico de ordenação de um oficial eclesiástico no Novo Testamento. Como é que os oficiais eram empossados, eram investidos no seu cargo?
com oração e imposição de mãos. É exatamente aquilo que acontece. Olha o que Paulo disse escrevendo a Timóteo. Apenas ouça: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos pelo presbitério. Mais adiante, na segunda carta a Timóteo, Paulo diz que era parte daquele presbitério. Paulo se vê como mais um dentre os presbíteros, porque na segunda carta a Timóteo ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Nos dois textos, Paulo está se referindo à mesma oportunidade em que o jovem Timóteo estava sendo investido no cargo para exercer algum tipo de ofício eclesiástico. É exatamente aquilo que acontece em Atos capítulo 6, versículo 6, o que, por mais uma razão, nós ficamos convencidos de que o ofício diaconal nasceu exatamente aqui, em Atos capítulo 6. Quero saber se vocês me entenderam. Sim ou não? Agora, por outro lado, há detalhes que, penso eu, não precisam se repetir e não são definidores da essência do ofício. E eu quero mencionar pelo menos 2 detalhes que não precisam se repetir. Prestem atenção nisso. Primeiro, é o número 7. A questão é, pastor, cada igreja deve eleger 7 diáconos? Se eu disser sim, cada igreja deve eleger 7 diáconos, o que eu estou dizendo é que o número deve ser exatamente este. É parte da essência daquele ofício. Mas eu não penso assim. Um comentador de Atos, comentarista excelente, o Marshall, ele diz que a escolha de 7 homens estava em consonância com a praxe judaica de nomear juntas de 7 homens para deveres específicos. Marshall. Ou seja, a igreja estava apenas seguindo aquilo que era um costume da sinagoga. Eleger grupos de 7. Para outros estudiosos, o número é apenas significativo, rico em simbolismo. O número 7 na Bíblia é realmente repleto de significados simbólicos. Para outros estudiosos ainda, a razão pode ter sido simplesmente de ordem prática. Olha o que Bavinck disse, porque precisamente 7 homens foram escolhidos em Jerusalém é algo que não sabemos. Talvez porque essa grande congregação se reunisse em 7 localidades diferentes. Veja o que Bavinck está dizendo, né? E cada uma das quais precisava de um diácono. O número 7 pode ter tido simplesmente uma razão de ordem prática, e eu penso dessa maneira. Eu penso que a decisão quanto ao número foi simplesmente casuística, motivada por algum detalhe da comunidade de Jerusalém que nós desconhecemos e que, por isso, as igrejas cristãs não ficam obrigadas a reeleger ou a eleger sempre 7 diáconos. Imaginemos, por exemplo, a seguinte decisão: vamos eleger 7 diáconos para que haja uma espécie de plantão diaconal. Um diácono por dia. Um diácono por dia da semana. Nós não sabemos exatamente. O que para mim fica certo é que o número não é da essência do ofício. Quero saber se vocês estão me entendendo, gente. Segundo, há intérpretes que põem excessiva relevância no fato de que os apóstolos sugerem a eleição de 7 homens. Eles dizem: os apóstolos mandaram eleger mulheres ao diaconato? Não. Então, o diaconato é para os homens. Esta é a ideia. Com isso, eles querem afirmar que o diaconato, como o presbiterato, é exclusivo de homens e não de mulheres. Essa posição merece a nossa. Hermann Bavinck, vou me valer dele de novo,
talvez seja a dogmática reformada mais respeitada que nós temos em português. Quem lê Bavinck e lê Berkoff, meninos, pensa que Berkoff só resumiu Bavinck. Para vocês terem ideia da maravilha de obra. São 4 volumes. São 4 volumes. E eu tenho uma citação das páginas 350 e 351 do volume 4, que trata de igreja e escatologia. Bavinck diz, ao examinar passagens que mencionam a diaconia, ele diz que em todos os lugares onde o ofício de diáconos e diaconisas é mencionado, nós temos ali a palavra diaconia acontecendo. Ele está estudando a palavra diaconia no Novo Testamento e vai dizer exatamente com estas palavras: em todos os lugares onde o ofício de diáconos e diaconisas é mencionado. Na página seguinte, na página 352, vocês nunca me viram fazer isso, né? O volume 4 da dogmática de Bavinck, página 352, ele diz assim, em Timóteo 3, Paulo resume as qualificações dos presbíteros e em Romanos 16, 1 e 2, 1 de Timóteo 3, 11, 1 de Timóteo 5, 9 e 10, a menção de diaconisas. Diaconisas. Dos textos citados por Bavinck, Romanos 16, 1, eu gostaria que vocês abrissem. Romanos capítulo 16, versículo 1, abram ali, porque ali faz-se menção a uma diaconisa, como nós chamamos hoje, a irmã Febe. Romanos 16, versículo 1. O texto diz literalmente assim, veja como a tradução diverge. O texto diz naturalmente assim, Febe, a nossa irmã, sendo também diácono da igreja em Cencreia. Diácono da igreja em Cencreia. Entenderam por que Bavinck faz menção a Romanos 16, versículo 1? Vocês estão comigo, gente? Olha como é que acontece no Novo Testamento interlinear do fabuloso Valdir Carvalho Luz. O Novo Testamento interlinear é um trabalho para exegetas, os meninos aqui sabem disso, e estudiosos da Bíblia, indispensável. Uma tradução interlinear coloca o texto original e embaixo de cada palavra uma tradução. É uma tradução bem literalista. Vocês estão entendendo? Olha como é que Valdir Carvalho Luz, talvez um dos homens mais eruditos que já tenha passado aí pela história dos teólogos brasileiros. Valdir Carvalho Luz foi aquele que deu ao português a primeira versão das Institutas. Você não consegue ler algumas linhas sem a todo instante pesquisar no dicionário. Tal era a erudição do Valdir Carvalho Luz. Ele tem um Novo Testamento interlinear, que eu estou sempre com ele. E ele traduziu esta passagem assim, Febe, sendo também, ele colocou assim mesmo, diaconisa. Sendo também diaconisa da igreja em Cencreia. Sendo também diaconisa, ele nem colocou assim, diáconos, ou diácono no plural, não. Ele fez logo uma adaptação necessária num trabalho que é de versão do tipo interlinear. Vocês entenderam o que significa isso? Põe lá a frase do Novo Testamento na língua original e, debaixo de cada palavra, uma tradução. É a coisa mais literalista para quem quer ter acesso ao texto grego de uma maneira mais fácil. Então,
É assim que o Valdir Carvalho Luz coloca Febe sendo também diaconisa da igreja em Cencreia. Eu não tenho dúvida, Febe era diáconos da igreja em Cencreia, no momento em que não aparece palavra diáconos no feminino. Quero saber se vocês estão me entendendo. Sim ou não? Agora abra comigo 1 de Timóteo capítulo 3. 1 de Timóteo capítulo 3. Essa passagem também foi citada por Bavinck para se referir a diaconisas. 1 de Timóteo capítulo 3. Vocês estão comigo aí? O versículo 1 diz: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja, etc. Vários requisitos indispensáveis para que alguém seja eleito como bispo na igreja. Isto vai até o versículo 7. Veja se você me acompanha. No versículo 8, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário, etc. E aí nós temos uma série de outros requisitos que são indispensáveis para que alguém seja eleito como diácono na igreja. Lá no versículo 11, o texto diz: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Lá no versículo 13, volta-se a falar do diaconato, da diaconia. Então, os intérpretes que não aceitam as diaconisas, eles dizem que o que há no versículo 11, não é exatamente uma menção de critérios exigidos para a diaconia da mulher. São critérios exigidos da esposa do diácono. Aí a coisa fica inexplicável. Porque se for dessa maneira, Paulo estabeleceu critério para as esposas dos diáconos, como está no versículo 11, e não estabeleceu critério algum para as esposas dos presbíteros, bispos, pastores. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, o que nós temos aqui? 1 de Timóteo capítulo 3, a partir daí, até o versículo 7, critérios para o presbiterato. Versículo 8 até o versículo 13 é tudo diaconato, com uma menção especial às diaconisas, embora isso não apareça com esta palavra, com esse termo, nem Febe foi chamada de diaconisa, provavelmente não havia uma palavra, a possibilidade da tradução para esta palavra para o feminino. Nós não temos a palavra diaconisa acontecendo. Então, Febe é chamada de diáconos, e aqui Paulo se refere às diaconisas apenas como quanto a mulheres. Bom, em síntese, em Atos 6 nascem os diáconos. Estamos certos com relação a isso? Não sendo, entretanto, de reprodução obrigatória, nem o número 7, nem a obrigatoriedade do diaconato exclusivamente masculino. E eu espero ter demonstrado isso e ter me feito acompanhar aqui de companhia excelente. Para que você não saia daqui dizendo, eu ouvi a opinião do pastor Ari. Não é uma opinião isolada. A nossa denominação faz bem em atentar ao fato de que o diaconato pode ser exercido por mulheres também. Entendemos isso, gente? Já falei sobre o ministério da palavra, já falei sobre o ministério do diaconato, e agora eu quero falar rapidamente aqui, em 2 minutos, sobre a participação da congregação em tudo isso, porque nós devemos observar não apenas a sabedoria dos apóstolos em perceberem a necessidade de um outro ofício na igreja, mas também devemos observar o modo como
os apóstolos levaram a igreja a perceber tal necessidade e participar da solução do caso. É do pastor Vanderly as seguintes palavras, aspas para o reverendo Vanderly. Os apóstolos bem podiam escolher pessoas a quem fossem confiado esse mistério, mas não o fizeram. Se eles tivessem feito, nós não tínhamos o que aprender com o fato, porque os apóstolos passaram. Mas eles não fizeram. O que eles fizeram? Eles reuniram os irmãos, eles expuseram a dificuldade, eles instruíram a congregação sobre como ela deveria agir, mas eles não agiram pela congregação, no lugar da congregação. Eles apenas proveram instrução, eles expuseram o caso, esclareceram a dificuldade. Por isso que Vanderly disse assim como toda a igreja fora convocada para eleger um apóstolo, agora é chamada para escolher homens que iriam administrar o seu ministério de caridade, os diáconos. Agora, deixa eu acrescentar um ponto para a gente fechar isso aqui. Eu penso que nós devemos ponderar ainda que a igreja não foi apenas chamada a eleger diáconos. Não é somente isso que está aqui. A igreja, na verdade, ela foi chamada para instituir um novo ofício, gente. E isso é coisa bem diferente. Os apóstolos poderiam ter decidido no colegiado apostólico as coisas e levado tudo pronto. Uma coisa, imaginemos uma palavra no seguinte sentido, Pedro, o príncipe dos apóstolos. Eu já reuni aqui com os meus colegas e nós já chegamos a um consenso. Qual é o consenso? A partir de hoje nós teremos uma nova instituição e nós queremos que vocês elejam homens para ela. Isso é uma coisa diferente daquilo que foi feito. Não foram os apóstolos que instituíram o diaconato, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Os apóstolos, a instituição do diaconato foi instituída por uma igreja, por uma congregação. Tudo, do começo ao fim, foi levado à apreciação da congregação e foi por ela decidido. Eram estas observações que eu gostaria de fazer e agora eu vou para a minha conclusão. 3 observações finais sobre os diáconos e sobre o ministério assistencial da igreja. Hoje eu vou me concentrar mais nos diáconos por uma razão bastante evidente. É o texto que institui o diaconato que nós estamos lendo, né? Em primeiro lugar, o ofício do diaconato não pode ser considerado de menor importância em relação ao do presbítero. Quero saber se me ouviram bem. Me ouviram bem? O ofício do diaconato não pode ser considerado de menor importância em relação ao do presbítero. O que ocorre é somente que os ofícios lidam com funções diversas na igreja, que exigem capacidades, dons, talentos do Espírito de Deus, diversos para as respectivas realizações. É somente isto que ocorre. Ambos, por outro lado, estão juntos desde o começo. Inclusive, o ministério da palavra e o ministério diaconal estão juntos desde o começo nas mãos dos apóstolos. Ambos, o ministério da palavra e o ministério diaconal, estão no serviço de Deus, a serviço dos santos, em todas as suas necessidades. Vale destacar aqui que os apóstolos foram os primeiros a realizar o diaconato, não esqueçam disso. E somente deixaram de realizar o diaconato quando não puderam se desincumbir satisfatoriamente dos 2 ofícios da igreja. Demais disso, meus irmãos, os requisitos exigidos para exercer o diaconato também indicam a importância do serviço.
Eu já conversei com vocês a respeito deles. 1 de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diacono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Não por razão diversa, os diáconos são tratados lado a lado com os presbíteros, como nós encontramos em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo dirige uma carta aos filipenses, aos irmãos de Filipos e aos seus presbíteros e diáconos. Então, esta é a primeira coisa que precisa ficar evidente aqui. Nós devemos agradecer a Deus pelos nossos diáconos, agradecer a Deus pelas nossas diaconisas e entender a importância do ministério destes irmãos. Em segundo lugar, o que fazem os diáconos? Em Atos 6, o ofício do diaconato é dito em termos de uma diaconia diária, uma distribuição diária, como traduzida na revista e atualizada, ou, segundo o versículo 2, um servir às mesas. Preste atenção nisso, eu vou pedir ajuda de Bavinck novamente. Bavinck sugere que os diáconos eram aqueles que serviam as mesas nas festas do amor das igrejas primitivas e na celebração da ceia do Senhor. Preste atenção, vocês já ouviram falar das festas do amor na igreja primitiva, sim ou não? Dos ágapes, como nós costumamos traduzir mal a palavra, mas ficou dessa maneira. Os ágapes da igreja primitiva, as festas do amor. Como é que a igreja primitiva celebrava a sua ceia? Não era exatamente como nós fazemos. Não era exatamente assim. Aconteceu alguma coisa com o som, não foi? É um sinal de que já está na hora de parar, né? Mas eu já estou terminando, eu garanto, eu só quero que os meus irmãos compreendam aqui esse detalhe. Então, olha só o que nós temos aqui. Como é que a igreja primitiva celebrava a sua ceia? Os irmãos se reuniam em um grande banquete. Um grande banquete. No contexto desta refeição comunal, os irmãos celebravam a ceia do Senhor. Nós chegamos a fazer isso na igreja de Juazeiro. Esse era certamente um dos momentos mais lindos da igreja. A igreja chegou a ter mais de 200 pessoas. Foi uma coisa diferente que aconteceu, isso não acontece todo dia. E ela tinha um espaço onde nós colocávamos uma mesa do lado da outra, então ficava irmãos de um lado e irmãos do outro. E esta mesa foi crescendo, nós fomos precisando comprar mais mesas e cadeiras. E daqui a pouco o terreno terminou. Aí a gente fez um L. Gente foi chegando, etc. E então os diáconos e as diaconisas ajudavam no serviço desse banquete e chegava num certo momento desta refeição comunal que eu parava e celebrava a ceia do Senhor. A ceia do Senhor ocorrendo no contexto de um grande banquete. Então, isto é tão antigo quanto o cenáculo de Jesus na última Páscoa. Como é que a ceia do Senhor foi instituída? Ela foi instituída no contexto de uma refeição pascal, uma refeição mais ampla. E então Jesus, num dado momento, diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Estão me entendendo?
Isto acontecia na igreja primitiva. E então, Bavinck, ele, observando isso, ele diz que os diáconos eram aqueles que serviam as mesas nas festas do amor das igrejas primitivas e na celebração da ceia do Senhor. E para Bavinck, é isso que eu quero que vocês captem aqui, aquelas mesas eram as mesas do Senhor. Então eu vou abrir aspas para ele. Sobre essa mesa, os membros mais ricos da congregação colocavam seus donativos, que geralmente consistiam em coisas que tinham sido cultivadas, de forma que os membros mais pobres pudessem participar delas e, posteriormente, levá-las para casa. Essas mesas eram as mesas do Senhor. O que as pessoas consumiam nessas mesas eram a comida e a bebida do Senhor. E o que era deixado dessas provisões era distribuído aos necessitados como dádivas do Senhor. Como dádivas do Senhor. Ora, Bavinck disse, os 7 homens de Jerusalém... Espera aí. Presta atenção, vocês estão me ouvindo? Mas deveria ter dispensado na própria manhã. Os 7 homens de Jerusalém, segundo Bavinck, foram designados para servirem a essas mesas, ou seja, para auxiliarem nas refeições e, mais tarde, distribuírem as dádivas do Senhor entre os santos, imparcialmente conforme suas necessidades. Veja que Bavinck, não sem razão, põe ênfase no fato de que aquelas mesas eram as mesas de quem? Elas eram as mesas do Senhor, eram as mesas da provisão do Senhor, eram as mesas cuja provisão seria distribuída aos necessitados da igreja. Por quem? Pelos diáconos. É por isso que quando os coríntios foram repreendidos por Paulo pela maneira egoísta com que lidavam com a ceia do Senhor, a tônica de Paulo foi exatamente esta. A mesa egoísta, que só serve aos donos dos alimentos, não é a ceia do Senhor. É a sua própria ceia. Foi assim mesmo que Paulo disse aos Coríntios. Uma mesa egoísta é apenas a sua. Não é a mesa do Senhor. Por quê? Porque as mesas do Senhor, elas são fartas, são provedoras, são comunais, são fraternais. As mesas do Senhor são compartilhadas. As mesas dos homens são egoístas, são individualistas, são mesquinhas, são excludentes. O que os diáconos faziam? Eles ajudavam na distribuição, na realização dos ágapes, e as provisões restantes eles as distribuíam com os necessitados. Entenderam? Os meninos aí um pouco mais atrás, estão me ouvindo bem? Em terceiro lugar, para terminar. Lucas, o homem que com exclusividade registra o início do ofício diaconal, sem Lucas nós não saberíamos de onde veio o diaconato. Mas ele também registra com exclusividade um dito de Jesus citado por Paulo. O dito é o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber. As palavras não se encontram em cada um dos evangelhos, pelo menos não desta forma, com esta construção e com aquelas palavras. Mais bem-aventurado é dar que receber. Paulo estava, nesse momento, discursando aos presbíteros de Éfeso. E chega no momento que ele exorta aqueles irmãos a não cobiçar. Diz assim para os presbíteros: não cobiçem a prata, nem o ouro, nem vestes. E ele, dentro do contexto dessa exortação, ele confirma a exortação com o seu próprio procedimento. Ele diz que ele nunca agiu desta maneira.
Ele quis sempre mostrar o seu exemplo, porque ele disse, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, quando Jesus disse, mais bem-aventurado é dar e receber. Essas palavras podem ser mal compreendidas. Algum desavisado pode até concluir que os necessitados que dependem da ajuda daqueles que os ajudam são menos bem-aventurados do que aqueles que os ajudam. Olha como você não pode tirar nenhum texto do seu contexto. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, isso quer significar o quê? Que aquele que está sendo ajudado é menos bem-aventurado do que aquele que está ajudando? Não é. Veja que isso está sendo dito no contexto da passagem. O que Paulo estava dizendo aos presbíteros? Não sejam cobiçosos. Não cobicem ouro, prata, vestes. Façam como eu. Vamos cuidar dos necessitados, se recordando do dito de Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Veja o que Paulo está dizendo aqui, né? O que significa mais bem-aventurado é dar que receber? Significa isso. Ao invés de você estar sempre querendo mais e mais, juntar mais e mais, se dedica ao necessitado. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Esta foi a exortação do apóstolo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Parem de cobiçar e se dediquem à causa do necessitado. O que isso significa para nós? Significa o seguinte: que é uma honra. É uma honra participar da assistência aos santos em necessidade. E o fato que eles existem já deve ser um alerta que a nossa vida não pode ser um contínuo eterno. E sempre querendo mais e mais. Então, olha o que o dito de Jesus significa, vocês já perceberam. Não fiquem lá passando a vida de vocês, querendo cada vez mais. Procure os diáconos da igreja. E participem da assistência aos santos. Porque mais bem-aventurado é lá que receber. Nosso diaconato tem feito um bom trabalho. É claro que o diaconato é apenas a expressão da misericórdia da igreja inteira. Departamentos, sociedades, as divisões nossas, elas têm uma função importante. Elas dividem as tarefas, unem os irmãos, ótimo. Mas elas são apenas a expressão do que toda a igreja foi chamada a fazer. E o bom Deus nos ensina que mais bem-aventurado é dar. Que o bom Deus receba a nossa gratidão pelos diáconos e diaconisas que temos, pelo serviço dos meus irmãos. Os meus irmãos, diáconos e diaconisas, sejam cada dia mais abundantes no que eles necessitam. Amém. E jamais deixem que haja necessidade. Esse é o desafio. Vamos ficar de pé nesse momento. Vou passar a palavra ao presidente Leandro, ele vai orar nesse momento e dar continuidade. Pai
Pai de amor, Pai misericordioso, somos gratos a Deus por mais essa noite, a qual o Senhor nos reservou para receber de Ti, Senhor, esta palavra, palavra essa de exortação, palavra essa de chamado, ao propósito, ó Deus, a qual o Senhor nos chamou, para vivermos de maneira digna diante do Senhor, dedicação, Deus, da nossa vida, inteiramente ao Deus soberano, Criador de todas as coisas, Deus que nos ama, que nos chama, que nos transforma e que nos capacita, ó Deus, para vivermos para a glória do Teu nome. Somos gratos, ó Deus, por essa reunião aqui nessa noite, porque recebemos, ó Deus, de Ti a Tua palavra, a Tua exortação nessa noite. Ó Deus, trabalha cada dia em nós, para que possamos ser, Deus, a semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por essa noite. Recebe, ó Deus, aqui nessa noite, esse culto que só a Ti nós somos devedores. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada membro, de cada irmão de nossa igreja, pela vida dos nossos oficiais, pela vida do nosso pastor. Que Tu possa, Deus, a cada dia nos abençoar. Muito obrigado, Deus. É assim que nós te oramos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos desse momento de convidar o louvor para que o cante.